Então, muito bem. Aqui, então, a gente vai começar então, a falar um pouco sobre a 1.5, que é a função delta de Dirac. Função delta de Dirac, certo? E para começar a explorar a função delta de Dirac, a gente apresenta, então, primeiro, o divergente de R versor sobre R ao quadrado, tá certo? Então, imagina que a gente tem aqui um vetor V que é igual a 1 sobre R ao quadrado, R versor, tá certo? E esse vetor está em coordenadas esféricas, ok? Muito bem. Se a gente olhar o divergente em coordenadas esféricas, a gente vai ver como ele só depende de R versor, tá certo? Você vai ver que o divergente de V é facilmente calculado e nada mais é do que 1 sobre R ao quadrado del R de R ao quadrado 1 sobre R ao quadrado. Tá certo? Isso aí, então, é fácil de notar que isso aí dá zero, tá certo? Por quê? Porque esse termo aqui, ó, fica constante, tá certo? Dá 1, derivada de uma constante é zero, então o divergente de V ele é igual a zero, tá certo? Isso só estou pegando aqui do divergente o termo que depende de V de R. O divergente tem mais componentes, né, que nem a gente viu. Mas como V só depende de R versor, eu só olhei para o termo do divergente que depende de R versor, que é esse termo aqui. Se vocês olharem lá a expressão do divergente em coordenadas esféricas, vocês vão ver que só sobra esse termo aí, que no final das contas dá zero. Tá certo? Muito bem. Então, visto que o divergente de V é igual a zero, quanto vale a integral do divergente de V dV? Quanto vale isso aí, visto que o divergente de V vale zero? Quanto vocês acham que vale? Chuta aí, quanto vocês acham que vale isso aí? Zero, né? Naturalmente, né? Porque o divergente de V é zero. O integrando, então, é igual a zero. Integral de zero, né? dV é igual a zero. Certo? Então, a gente observa que isso aí dá zero. Muito bem, essa é a resposta mais natural. Mas a gente pode fazer isso através do teorema do divergente, tá certo? Se a gente olhar o teorema do divergente, a gente vai ter aqui o divergente de V dV é igual à integral fechada aqui de V escalar dA, onde dA é uma superfície, então, esférica, certo? O dA, se vocês se lembrarem das aulas passadas aí, em coordenadas esféricas, se você tiver uma esfera de raio R1, ela vale R1 ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Tá certo? Então, fazendo a conta, logo, a gente tira daqui que é a integral. O meu V vale 1 sobre R1 ao quadrado, tá certo? Peguei o R1 como sendo o raio da minha esfera, então aqui vale 1 sobre R1 ao quadrado aqui, tá certo? R versor. E o meu dA é um dA, aqui o dA é um versor, né? Então ele também aponta em R versor, né? Se você tiver uma esfera, né? O versor que é perpendicular à superfície é exatamente o R versor, tá certo? Então, você vai ter aqui o meu V, fazendo essa integral aqui agora, o meu V vale 1
sobre R ao quadrado, R versor. Produto escalar com o meu dA vai dar R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. É uma área, tá certo? Uma casca esférica, então obviamente que não tem uma integral em dr. O R, aqui tem um R versor também. O produto escalar de R versor com R versor dá 1. O R ao quadrado aqui, ó, ele cancela com o meu R ao quadrado aqui, tá certo? E no final das contas, então, essa integral aqui, ela vale isso aqui é igual a integral de seno de θ dθ, que é uma integral de 0 a π em coordenadas esféricas. Para você varrer toda a esfera, você faz uma integral de 0 a π, né? E uma integral de 0 a 2π em dφ, tá certo? E uma integral de 0 a 2π em dφ. E aí você faz essa conta e o que você encontra, essa integral aqui vale 2π, essa integral aqui vale 2, e essa aqui vale 2π. E a sua resposta, então, é 4π. Opa! Aí ferrou, né? Como é que pode, né? Você tinha aqui, ó, integral divergente de V igual a 0. Pelo teorema do gradiente, né? Do divergente, ela é igual à integral de superfície fechada de VdA. Só que essa integral aqui a gente está fazendo a conta e está encontrando aqui 4π. Então, o que se passa, né? O que tá acontecendo aí? O que é? É o teorema do divergente que está errado, que é falso? O que vocês acham? Onde é que está o problema nisso aí? Alguém já apresentou isso para vocês alguma vez na vida? Não? Não? Mas todo mundo concorda que está tudo certo, não tá? Ou tem alguma coisa errada aí? Estão entendendo o meu problema? Qual que é o problema que eu estou apresentando? Sim ou não? O problema está claro, né? O que acontece, então? O problema aqui está exatamente na origem, tá certo? Onde o R é igual a 0. Tá certo? Nesse caso, quando a gente calcula o divergente de V, e a gente calcula o divergente aqui em todo o espaço, tá certo? Com R igual a 0, visto que o V vale 1 sobre R ao quadrado reversor, você tem aí uma divisão por zero. Tá claro? Você tem aí uma singularidade aí que você tem que se atentar a ela. Ela não é igual a 0, o divergente de V não é igual a 0 em todo o espaço. Aliás, ela é igual a 0 em praticamente todo o espaço, a não ser na origem. Certo? Na origem, o divergente de V ele é exatamente igual a 4π. Tá certo? E é por isso, então, que o problema se resolve. De fato, o divergente de R versor sobre R ao quadrado é então igual a 4π, e aqui a gente representa então del ao cubo de R, onde o del ao cubo de R é igual a del x, del y, del z. Esse cara aqui é chamado de delta de Dirac. Tá certo? E essa aqui é a resposta do divergente da função que a gente quer calcular. Tá certo?
E aí você vê que não tem mais problema nenhum. Quando você usar o teorema de Gauss agora, você vai encontrar como resposta 4π, igual está aqui, tá certo? E quando você usar a integral do divergente de V dV, pela propriedade do delta de Dirac, que a gente já vai apresentar já, você vai obter os mesmos 4π, tá certo? Então, o que é essa função delta de Dirac que aparece nessa divergente de R sobre R versor? Certo? Vamos analisar primeiro a versão delta de Dirac unidimensional. Certo? Ela é basicamente ilustrada como um pico que é infinitamente alto e infinitesimalmente estreito, cuja área é 1, tá certo? Então é uma definição matemática, onde o meu ΔX aqui, primeiro unidimensional, ele vale 0 se x é diferente de 0, e ele vale infinito se x for igual a 0. Porém, a integral de menos infinito a mais infinito de ΔX dx, ela vale 1. Tá certo? Essa é a minha definição da delta. E aí você vai ver como isso aqui resolve todo o problema da inconsistência que a gente encontrava ali quando tinha divisão por 0. Então é fácil de notar, visto a propriedade da função delta, de que, por exemplo, f de x delta x, onde delta aqui é meu delta de Dirac, é igual a f de 0 delta de x. Porque o único valor que ela é diferente de 0 é exatamente em x igual a 0. Além disso, em particular, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x del x aqui, delta dx, ela é igual, vou substituir essa expressão aqui, é integral de menos infinito a mais infinito de f de 0 del x dx, que por sua vez o f de 0 sai da integral, né, porque é uma constante, fica uma integral de menos infinito a mais infinito de del x dx, que está aqui em cima, ó, vale 1, então isso aqui me dá f de 0. Tá certo? Obviamente que a gente pode generalizar isso para um sistema de 3 dimensões, igual a gente já fez, tá certo? E a gente não precisa simplesmente colocar x aqui, a gente pode colocar x menos epsilon, por exemplo, ou x menos a. Aí quando o termo que estiver dentro aqui do parênteses, quando for 0, é que a função, quando integrada de menos infinito a mais infinito, que vai dar 0. Então, generalizando aí, por exemplo, para um sistema de 3 dimensões e colocando uma função arbitrária ali dentro da função delta de Dirac, a gente tem aqui a integral aqui em todo o espaço de f de r delta ao cubo de r menos a. Aqui um vetor agora, certo? dv é igual. Então, quando isso aqui vai ser diferente de 0? Quando r for igual a a, então você vai colocar aqui f de a aqui. Esse f de a vira uma constante, sai da integral.
e a integral de D ao cubo de R menos A dV vai valer 1 em todo, quando você integrar em todo o espaço, de forma que o resultado dessa integral aí vira F de A. Tá certo? Agora fica fácil a gente resolver a integral do divergente do V, né? Se você se lembrar, o nosso V, ele era igual, nosso V de R, ele era igual a R versor sobre R ao quadrado, e a integral, então, do divergente de R versor sobre R ao quadrado dV, essa integral em todo o espaço, isso aqui dá uma integral de 4π, lembrando-se que o divergente de R sobre R ao quadrado dava 4π delta de R dV. O 4π sai da integral ali, porque é uma constante, fica uma integral em todo o espaço de del R del V, espaço, e isso aqui então dá, no final das contas, 4π, exatamente igual ao resultado que se obtém utilizando o teorema de Gauss. Tá certo? Isso tudo é importante a gente falar porque a gente tem momentos aí que nas expressões que a gente vai deduzir mais para frente, que a gente vai cair em integrais desse tipo aí, tá certo? Onde você vai ter o divergente de R versor sobre R ao quadrado dV. E aí vocês têm que utilizar essas definições aí da delta para encontrar o nosso resultado aqui dado por 4π. Beleza? Vocês já viram a definição da delta antes? Já? Nunca usaram delta em nenhum momento. Então tá aí, sejam bem-vindos aqui ao mundo do delta de Dirac. É isso que ele significa. Alguma pergunta? É o seguinte, se vocês quiserem que eu vá mais devagar, vocês começam a fazer perguntas, senão eu vou acelerando. Mais uma chance, alguma pergunta? Pode ser o dia do meu aniversário, qualquer coisa. Não? Nada? Então beleza, então vamos lá. Então, dito isso aí, vamos falar um pouco então sobre a teoria dos campos vetoriais. Opa! Qual o uso da função delta no eletromagnético? Você vai ver mais para frente. Você tem momentos em que você vai calcular o campo elétrico, por exemplo, em regiões onde você tem divergência, por exemplo, em cima da carga, tá certo? Então, você vai caindo em funções desse tipo aí. Mas já mais para frente você vai encontrar, a gente vai usar isso aí. Na verdade, eu estou apresentando isso agora porque eu já fui vendo lá para frente que tinha momentos e nos outros cursos eu tive que voltar para recapitular e trazer tudo isso. Então, como eu vou ter que voltar, eu prefiro já dar tudo agora para... lembra que eu falei? Eu já apresento e sempre já vai adiante. Então, muito bem. Então, a última sessão do capítulo 1 é 1.6, que é a teoria dos campos vetoriais. E a gente começa aqui com o teorema, que é já conhecido como, que é 1.6.1, é o teorema de Helmholtz. Muito bem. Como a gente vai ver no nosso curso aqui, nas equações básicas do eletromagnetismo, conhecida como com as equações de Maxwell, elas envolvem tanto o divergente quanto o rotacional do campo elétrico, tá certo? Então, se você se lembrar de daquelas equações famosas que você encontra nas camisetas, e Deus disse, faça-se a luz, e aparece aquelas 4 equações de Maxwell, você vai ver que cada uma delas ou tem o divergente do B, ou o rotacional do B, ou o divergente do E,
ou rotacional do E, certo? Muito bem, então essas envolvem todas as 4 equações fundamentais do eletromagnetismo. No entanto, né, a pergunta é até que ponto uma função vetorial ela pode ser determinada pelo divergente e pelo seu rotacional, tá certo? Ou seja, em outras palavras, imagine que a gente tem aqui o divergente de f que é um escalar, tá certo? Daqui um d, e que eu tenha o rotacional de f igual a um outro vetor c aqui, certo? Será que com essas duas expressões, imagine que eu tenha toda, eu sou capaz de determinar f? Essa é a grande pergunta. O f é determinado de maneira única, univocamente? O que vocês acham? Só tem 2 opções, né? Sim ou não? O que vocês acham? Hã? Senão eu ia perguntar, né? A resposta é de fato não, tá certo? A fim de a gente resolver isso aqui, no fundo, se você prestar atenção, é uma equação diferencial, tá certo? Tem derivadas aí, que depende da derivada da componente x, né, da função y, etc, etc, derivada de y do f de x e tudo mais. Mas são 2 equações diferenciais aí, mas elas de fato não resolvem de maneira única o campo eletromagnético. O que falta aí para a gente resolver essa equação diferencial é o que é chamado de equação de contorno, certo? Então, a gente precisa da equação de contorno. Professor, aquele de resultado do produto escalar, aquele ser resultado do produto vetorial é uma letra qualquer? É uma função qualquer. Estou colocando, imagina que eu tenha divergente de f igual a ρ, por exemplo, que é a carga. Essa carga ali, o B. É escuro, um escalar. E o F é um campo elétrico. E o rotacional de E ali, o C é 0, por exemplo. Pronto. Ou menos a derivada do campo magnético também. Pode ser no caso de eletrodinâmica. Uma função qualquer escalar e um vetor qualquer. Com isso eu sou capaz de resolver? Então, se fosse as equações de Max, você ia ter divergente de E igual a ρ sobre ε0. E no caso de eletrostática, o rotacional de E igual a 0. Com essas 2 equações eu consigo determinar o campo elétrico em todo o espaço? E a resposta é simplesmente com essas 2 equações, não. Eu preciso das equações de contorno, certo? As equações de contorno que a gente usa geralmente no eletromagnetismo é que o campo elétrico e o campo magnético eles tendem a 0 no infinito. Então é isso. Essa é a minha condição de contorno. Então eu falo, quando o R vetor tende a infinito, o E tende a 0. Então tem uma condição para o E, entendeu? Está dado, olha. E de R igual a infinito é 0. B de R no infinito é igual a 0. Então pronto, aí trancou tudo. E o teorema de Helmholtz, que está ali, diz exatamente isso. Se você me der a equação de contorno, me der o divergente, me der o rotacional, pronto. O F está determinado de maneira única. É isso que o teorema mostra. Eu não estou provando, não vou provar isso. Tem no livro no apêndice, mas o teorema diz isso aí. Dado o rotacional de um vetor e o divergente do vetor, mais uma condição de contorno, esse vetor está determinado por completo. É isso que o teorema diz. Muito bem. Finalmente, a última seção do capítulo 6 é em função dos potenciais. Então, o 1.6.2 fala exatamente dos potenciais. E esses também são extremamente relevantes no eletromagnetismo, tá certo? Muito bem. A pergunta é o seguinte aqui, ó. Se o rotacional de um campo vetorial F, então eu tenho aqui o rotacional de F
se anula em todo o espaço, então se eu tenho que o rotacional de F é igual a zero, então o F ele pode ser escrito como o gradiente de um potencial escalar. Certo? Logo, o F ele pode ser escrito como sendo o gradiente. A gente põe menos o gradiente, mas isso é simplesmente uma convenção. Ele também pode ser escrito como gradiente de uma função escalar. Por quê? Porque o rotacional do gradiente de qualquer função é zero, sempre. Certo? Isso é matematicamente você consegue provar que o rotacional do gradiente de uma função qualquer dá sempre zero. Então, dado que o rotacional de f é igual a zero, você pode escrevê-lo como sendo o gradiente de uma função. Certo? Eu tenho um vetor aqui que o rotacional dele é igual a zero. Beleza, então você não precisa mais trabalhar com um vetor. Você pode trabalhar com um escalar. Tá certo? Por quê? Na vez de você ficar trabalhando com f, que é um vetor que dá trabalho, como você sabe que o rotacional dele é igual a zero, para que você vai trabalhar com três componentes? Você vai ter f de x, y, z na componente x, f, y de x, y, z em y, f de x, y, z em z. São três escalares para determinar o vetor. Mas eu vou trabalhar com o meu potencial aqui, faço todas as minhas contas com potencial, aí depois eu tomo o gradiente no final das contas e calculo o vetor que eu queria. Não preciso mais ficar trabalhando com três, eu trabalho só com um escalar, na vez de trabalhar com três. Certo? Então é muito prático isso aí. Por isso que a gente costuma trabalhar muitas vezes com o potencial elétrico e não com o campo elétrico. Certo? O campo elétrico ele tem três componentes, é um vetor, tem a componente x, y, z, você precisa de três escalares para determinar um campo elétrico. Mas o campo elétrico, quando você tem na eletrostática, você não tem variação do campo magnético, o rotacional do campo elétrico é zero. Então é conveniente você trabalhar com o potencial. Tá certo? Além disso, tem três outras condições que são equivalentes a esta. Certo? Então, o que eu quero dizer? Bom, a minha primeira aqui é o rotacional de F igual a zero. Tá certo? Mas, se o rotacional de F igual a zero, então a integral de A até B de F escalar dl, integral de linha, independe do caminho. Tá certo? Lembra que eu falei, a integral de linha depende do caminho. Depende do caminho. Mas, se a gente estiver tomando uma integral de linha de um vetor tal que o rotacional desse vetor é igual a zero, pronto, a integral de linha não depende do caminho. E vice-versa, tem uma integral de um vetor que não depende do caminho, o rotacional desse vetor é zero. Certo? Então, é C e somente C. Se você tiver uma das condições satisfeitas, todas as outras são satisfeitas também. Então, rotacional de f igual a zero implica que a integral de f dl, de caminho, ela não depende do caminho. Se ela não depende do caminho, então a integral fechada de f dl é igual a zero. Tá certo? Então, se você sair de A e voltar até A, dá zero. Certo? Você não vai nunca ser diferente. E além disso, o f pode ser escrito como menos o gradiente de um escalar. Ok? Essas quatro condições, se uma delas for satisfeita, uma dessas quatro condições for satisfeita, as outras três também são satisfeitas automaticamente. Certo? São todas interligadas. Se satisfez uma, as outras três são satisfeitas. Se o f for igual a menos o gradiente de um escalar, então o rotacional de f igual a zero, a integral de A até B de f dl não depende do caminho, e a integral de f dl no circuito fechado é também igual a zero. Certo? Então, essas são as condições. Muito bem. Esse cara aqui é conhecido como potencial escalar, tá certo? Porque não é um vetor, não é um escalar. Além disso, imagine agora que eu tenho o divergente de um campo vetorial F que se anula em todo espaço, tá certo? Então, caso 2. Se eu tiver o divergente de F, agora é um outro caso, certo?
igual a zero, então eu posso sempre expressar o F de tal maneira que o F é igual ao rotacional de A. Por quê? Porque o divergente do rotacional de qualquer vetor é sempre zero. Tá certo? Então, olha a diferença aqui, ó. Rotacional de F igual a zero, logo o F é igual ao menos o gradiente de uma escalar, ou o gradiente do escalar. Divergente de F que é igual a zero, maravilha. O F ele pode ser expresso em termos de um rotacional de A. Aqui está muito relacionado com o campo magnético, certo? O divergente do campo magnético que é zero, sempre. Então eu posso trabalhar, na vez de trabalhar com o campo magnético, trabalhar com o potencial vetor. Ele não traz, a princípio, assim, muitos benefícios, se comparado com o potencial escalar, né, que diminui de 3 funções para uma função, porque aqui você vai passar de um vetor para outro vetor, tá certo? Então, benefícios práticos direto não traz. Mas também traz alguns benefícios ou algumas facilidades, como a gente vai ver em Eletro 2, tá certo? Mas, de qualquer maneira, é importante saber isso. Se o divergente de uma função é igual a zero, então ela pode ser escrita como sendo o rotacional de um potencial. Esse cara aqui é chamado de potencial vetor. Ok? Vamos, barato. Tá bem no meu tablet. Voando aí. Muito bem. Além disso, tem 4 condições que são equivalentes, certo? Então, o divergente de F é igual a zero. Além disso, a integral de F escalar dA é independente da superfície. Tá certo? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, uma linha aqui e eu tenho minha superfície aqui, ó. Eu poderia pegar uma outra superfície com a mesma linha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Todas elas vão dar o mesmo resultado para esse campo vetorial F, tá certo? Se eu pegar essa superfície em laranja ou essa superfície em preta, desde que, obviamente, ela esteja aqui apoiada na mesma trajetória aqui, o resultado é o mesmo, certo? Independe da superfície. Além disso, se for uma superfície fechada, a integral numa superfície fechada de F escalar dA é igual a zero para qualquer superfície fechada. E além disso, o F é igual ao rotacional de A. Ok? Vale frisar ainda que esses vetores aqui, tanto o A quanto o potencial, eles não são únicos, tá certo? Por exemplo, aqui no meu escalar aqui, ó, eu poderia definir um outro V' que é igual a V mais uma constante, tá certo? O gradiente de V' vai ser igual ao gradiente de V, porque o gradiente de uma constante é zero, tá certo? Logo, tanto esse gradiente do V' quanto o gradiente do V dá o mesmo F, tá certo? Então não é único, não é um potencial único tal que o gradiente dá o F. Pode ter outros potenciais que dão o mesmo. E da mesma maneira, o potencial vetor aqui. No potencial vetor eu posso somar sempre um gradiente, ó. Eu posso fazer uma linha que é igual ao meu A mais o gradiente de um escalar aqui. Por quê? Porque o rotacional de um gradiente é zero. Então, se eu pegar aqui o rotacional de A' é igual ao rotacional de A, que vai ser igual ao F, tá certo? Ou seja, eu tenho tanto A' quanto A, que dá o mesmo F, tá certo? Então, só para enfatizar, esse tanto o potencial escalar quanto o potencial vetor, eles não são únicos, tá certo? A gente pode adicionar uma constante no potencial escalar, ou a gente pode adicionar
o gradiente de um escalar aqui no potencial vetor, que o vetor f não vai ser diferente. Tá claro? Alguma pergunta? Obviamente tem muito treino, certo? Não é de uma hora para outra que vocês vão conseguir entender todos os conceitos e caminhar aí de uma maneira satisfatória. Tem bastante treino por trás. Perguntas? Não? Então, muito bem. Então, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.